Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate. Estamos aqui na nossa 19ª edição. Nosso podcast aqui que é realizado pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural, cujo objetivo é trazer informação de qualidade para os produtores rurais. Informações essas que muitas vezes ultrapassam muito o universo jurídico, né? Que a gente quer trazer aí valor em outras áreas conexas, né? E tivemos a honra de receber aqui hoje a grande Ingrid Guzmão, né? Guzmão, a grande referência aí nas redes sociais hoje no trabalho na veterinária, né? E, enfim, eu acredito que tem muita coisa interessante para ela poder estar compartilhando conosco. Ingrid, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, para mim é uma imensa honra estar aqui. Inclusive, amei o escritório, estou impressionada com esse escritório, muito obrigada mesmo. Ah, que legal. Ingrid, vamos começar assim do zero, né? A gente quer entender assim, cara, como é que foi essa decisão de ser veterinária? Sua família é de produtores rurais, seu pai, sua mãe, de onde que saiu essa ideia, né, de ser veterinária? Bom, eu tenho avós pecuaristas, né, tanto por parte de pai quanto de mãe. De pai era gado de leite e de parte de mãe era gado de corte, que ele tinha um rebanho bem grande lá no estado do Pará. E aí sempre fui criada nesse meio, sempre gostei de ir para fazenda, então não tinha muito para onde fugir. Eu nasci querendo ser veterinária, entendeu? Entendi. E nunca já tinha essa paixão. Nunca mudei, já tinha essa paixão. Entendi. E aí você fez, que você tinha falado pra gente que você é de Minas, né? Sou de Governador Valadares. E aí você fez a faculdade lá? Não, eu praticamente só nasci em Valadares, fui para Belo Horizonte e morei a vida inteira em Belo Horizonte. E com 17 anos eu comecei a estudar numa faculdade no interior de Minas. Me formei com 22 anos e aí já me mudei para o Pará, que eu tinha um sonho de ir para o Pará, trabalhar com gado de corte e tudo mais. O volume, né, o rebanho lá é muito grande, então eu tinha esse desejo de ir para lá. Fui para lá, comecei a trabalhar e trabalhei até agora, finalzinho de 2023. Agora eu retornei aqui para a região. Ingrid, conta para nós, assim, eu fico imaginando você enquanto mulher, né? Porque o agro sempre tem essa questão, assim, muito conservadora, muito machista, né? Uhum. E tem muito aquilo, assim, aqui sempre foi feito dessa forma. E como que era para você, para chegar nesse ambiente, né? Para começar a trabalhar e às vezes até querer ensinar alguma coisa, né? Como que se deu isso, assim? Isso aí é um assunto até legal, um pouco polêmico da gente conversar. Eu fiz muitos estágios durante a graduação, né? Então, assim, no estágio eu já fui pegando algumas malícias de como trabalhar com homens, peões, vaqueiros e tudo mais. Então, assim, no estágio eu já fui pegando um jeitinho. E quando eu me formei, que eu fui lá para o Pará, que eu fui arrumar meu primeiro emprego, eu tinha 22 anos, era uma menina, né, ingênua, recém-formada e tudo mais, me considerava dessa forma. E aí fui ter a primeira reunião de emprego com o Renato, que era meu patrão, né, foi meu primeiro patrão. E aí eu lembro que, gente, eu tremia, sabe, no emprego, mas eu não podia transpassar isso. E aí ele estava precisando de uma pessoa que gerenciasse a fazenda. E nos meus estágios eu já estava acostumada com isso, né? Então eu aprendi bastante. E aí a fazenda era assim, eles não sabiam quantas vacas tinha, se era aquela quantidade mesmo, não tinha noção de nada, o gado não estava contado, não utilizava nenhuma identificação do rebanho, brinco e tudo mais, ele precisava de alguém para organizar essa parte para ele. Era tudo monta natural. E aí eu me propus a organizar a fazenda dele. Então não era só a parte veterinária tecnicamente. Não, eu comecei mesmo como gerente. Então, assim, claro que abaixo, né? Sim. Mas assim, nessa parte de gerenciamento. E aí, eu lembro que ele falou assim, aí eu acho que ele imaginou, né? Essa menininha vai dar conta. Eram umas 2.500 vacas, e lá em Minas eu tava acostumada com rebanho de 100 vacas, 150. Aí eu falei, meu Deus, 2.000 vacas, que eu já achava muito, né? O que eu vou fazer? Mas tá bom, vou dar conta. E aí ele deve ter olhado pra mim e falado, o que essa menininha vai fazer com minhas vacas, né? Mas vou dar uma chance pra ela. Aí ele foi me oferecer um salário. Aí ele falou assim, se você quiser, eu te pago um salário. É o que eu posso te pagar. Eu falei assim, olha... Um salário mínimo. Naquela época devia ser uns R$400, mais ou menos, R$500. Não, era R$1.000. Era 1.000 já? Era 1.000 já. Aí eu falei assim, olha... Que eu sabia que o jardineiro dele ganhava R$1.000, sabe? Aí eu falei assim, olha... eu sei do meu valor.
Tem 5 anos, eu estudei 5 E ele anos. achando que tava perdendo os 1.000 ainda, que se desse os 2 pro jardineiro, ganhava mais. Se bobear. Aí eu falei assim, olha, eu sei do meu valor e eu te garanto que eu vou te entregar a sua fazenda de uma maneira que você nem imagina. Eu vou reorganizar a sua fazenda inteira. Então confia em mim. E eu vou te pedir 2 salários. Se você não gostar, a gente tem um contrato de 45 dias e se você gostar, você aumenta meu salário daqui 3 meses. Aí falou assim, então tá bom, vou te dar essa chance. Mas não vou te pagar 2 salários, vou te pagar descontado, FGTS, isso aí. Eu sei que ficava 1.700 e pouquinho por mês, sabe? Certo. E aí eu aceitei, eu fiquei super feliz e tudo, comecei o trabalho. E aí, como era gerenciamento, o que eu fazia? Meu primeiro emprego foi, eu montava todos os dias com os peões, trocava gado de pasto, colocava sal na cocheira, fazia controle de estoque de sal mineral, fazia reposição de sal mineral, ração, nada a ver com reprodução, sabe? Que é o que eu Acompanhava o gado, ver como é que tava o estado do curava, gado. que só ver como é que era o estado. Curava vaca, tinha que laçar junto com os vaqueiros, tirar a vaca mojada. Tinha que ir lá no meio da maternidade curar um bico de bezerra, aquelas vacas loucas, aquelas Nelore, e eu acostumada com vaca de leite e Nelore selvagem. Que é selvagem, o chifre do tamanho do mundo, meu Deus do céu. E eu aprendi tudo que, assim, foi uma maravilha. Passei bastante tempo lá, e aí eu pensei assim, eu vou comprar meu ultrassom, que aí eu já vou usar o dinheiro do meu salário, vou comprar meu ultrassom e quando o gado for no curral, eu vou começar a treinar. Que eu não podia tirar o gado do pasto para ficar treinando, né? Toda bonitona lá. Então, toda vez que o gado ia pro curral, eu pegava meu ultrassom, que inclusive custava 1/3 do meu salário por mês que eu financiei, e aí eu começava a treinar. Só a parcela? Só a parcela, era 600 e poucos reais a parcela do meu ultrassom. E aí, toda vez que o gado ia no curral, a vacada, eu treinava. E aí foi, porque eu aprendi no estágio e eu treinava na fazenda. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com reprodução e tudo mais, e aí me deram a chance de inseminar novilhas. Eram 110 novilhas. E aí separei essas novilhas. E o que seria o objetivo de inseminar? Seria para que viesse mais machos, para que tivesse uma qualidade genética melhor? É uma qualidade genética. Era cruzamento industrial? O que era? Assim? Eles trabalhavam com cruzamento industrial. Na verdade, o que acontecia? Eles só trabalhavam com monta natural, mas eles queriam colocar, inseminar de gado Aberdeen, porque na época o navio pagava muito mais caro no gado preto, né, que é no Aberdeen, no cruzamento industrial, do que no Nelore. Então, eu propus da gente inseminar, fazer uma rodada de inseminação, entendeu? E aí, o que acontece? Inseminação. Quando a gente tem um touro de monta natural, a gente tem a genética daquele touro, que a gente não sabe a procedência, com a genética da mãe, que é normal. Na inseminação artificial, a gente tem 50% de material genético melhorador, que é um touro já aprovado para aquela função, touro de central e tudo mais, que a gente utiliza e aí a gente consegue melhorar o bezerro, entendeu? A gente tem um bezerro de melhor qualidade. Nesse caso, além do bezerro de melhor qualidade, maior peso a desmama, a gente também tinha a vantagem dele ser cruzamento industrial e a gente conseguia vender ele um pouquinho mais caro na desmama para o navio. E aí, como é que foi esse processo ali? Foi dando tudo certo? Como é que foi? Foi. Aí, assim, Esse lote, o que era o lote inicial ali? Que eram vocês 110 novilhas. E aí eram novilhas, eu ia fazer um protocolo de indução de cio, porque elas iam atrasar ainda a puberdade delas, né? Normalmente a Nelore, ela entra no cio com 24, 26 meses, e essa novilhada, ela estava com 14 meses. Então, eu ia antecipar o cio, né? Fazer um protocolo de indução de puberdade, para depois fazer um protocolo de IATF, de inseminação. Certo. E aí, fiz esse protocolo de indução de puberdade, trabalhei com vacina reprodutiva, e aí começou o dia da IATF. Avaliei todo o gado, só que tinha um porém. Eu não tinha prática de inseminação artificial. Então, assim, eu tinha inseminado pouquíssimas vacas na minha vida e eu ia inseminar 110 novilhas naquele dia. Eu falei assim, eu não vou conseguir, entrou aquele desespero, né? Aí, protocolei o gado, falei assim, eu vou chamar um veterinário que já tem experiência para ele me ajudar. E aí, chamei um veterinário da cidade, falei, meu problema é esse, você me ajuda? Ele falou assim, não, eu te ajudo, eu vou lá. E aí, cada novilha que chegava, se eu não desse conta de inseminar, ele ia e inseminava. E aí, foi quando eu treinei essas 110 novilhas nesse dia.
Deu tudo certo, com 30 dias foi um índice muito bom de prenhez. Na época foi 48% em novilhas precoces, então foi excelente. E aí foi quando eu tive a confirmação, né? Falei assim, nossa, eu tô no caminho certo. E os meus patrões, na época, todo mundo ficou muito satisfeito com o meu trabalho, muito feliz. E eu lembro que eles chegavam para mim, Ingrid, você tá me surpreendendo, você realmente está reorganizando a fazenda, e tô muito feliz com o seu trabalho, e me propuseram aumentar meu salário. Só que, ao mesmo tempo, como todo mundo ia ouvindo falar de mim, né? Ah, chegou uma veterinária mineira aqui na região. Aí todo mundo ficou sabendo. Lá no interior do Pará. Lá no interior do Pará. Sabe, até inseminar. Chegou eu, uma menininha lá, que a fama era, essa mulher é trabalhadeira demais, ela não para. Que eu saía, eu lembro que era 5 horas da manhã, chegava às 7 horas da noite, assim, eu trabalhava com tudo, curando bezerro, salgando coxo, estoque, enfim, tudo. Aí comecei a receber outras propostas e aí entrei para uma fazenda maior com 30 mil cabeças e foi quando eu fiquei até agora no final de 2023. Durante quanto tempo que você ficou nessa de 30 mil cabeças? Fiquei 5 anos. 5 anos? 5 anos. E ali o que era? Era focado na parte veterinária mesmo? Aí lá era totalmente focado na parte veterinária. Lá tinha um gerente, tem ainda, né, um gerente do gado, que aí ele mexe com parte de herbicida, cerca e tudo mais, essas coisas eu não precisava fazer. E eu ficava na parte de reprodução e clínica, né? Eu trabalhava de domingo a domingo. Então lá eu tive também muita experiência na parte clínica e cirúrgica. Porque tinha muita vaca para cesariana, tinha muita vaca que tinha parto distóxico, eu tinha que tirar o bezerro, cavalo com cólica, cirurgia. E era só eu, sabe, como veterinária. E aí lá eu aprendi a inseminar 500 vacas num dia. Então lá... Caramba! Lá foi onde eu aprendi tudo, assim. Ganhei muita experiência, foi muito bom. E foi onde eu fiz meu nome, de fato. Assim, eu ia publicando nas redes sociais e aí o povo ficava doido. Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que começou esse trabalho na internet? Que hoje é tão relevante e significativo, mas a gente sabe que todo início tem 1.0, né? Como que foi, assim? Eu sempre gostei de postar minha vida, né? Desde a época de estágio. E quando eu fui pro Pará, eu continuei postando, né? Que eu tinha acabado de formar, tudo eu postava, meus perrengues, tudo eu postava. E aí foi crescendo naturalmente, assim, nunca fiz nada pra forçar. Pra forçar um crescimento. Sempre foi muito natural, fui postando. E o que chamava atenção é porque eu sempre fui maquiada e de rosa pro curral. Então o povo falava assim, meu Deus, essa mulher maquiada de rosa e fazendo trabalho que um homem faz, sabe? Chamava muita atenção. Na hora que chegava, será que vai sair alguma coisa? E aí deu certo, aí foi crescendo. E lá nessa fazenda, como eu tinha autoridade, era eu que mandava em tudo lá, eu decidia qual sal mineral, eu decidia a sanidade, eu decidia o protocolo reprodutivo, eu decidia o sêmen dos touros. Então, tudo rodava muito bem feito lá. Os índices reprodutivos eram muito bons na IATF. Então, eu sempre postava, 65%, 75%, e vacada toda com o rabinho cortado lá, todo mundo prenha, aquele trem lindo, vacada gorda o ano inteiro, bonito. E aí o povo falou, Ingrid, vai passando a receita pra gente, Ingrid, ensina a gente. E aí Os profissionais também foram procurando. Profissionais, estudantes, todo mundo. Aí foi quando eu decidi abrir cursos presenciais e online em 2021. E aí continua até hoje. E esses cursos você sempre fez no Pará? Você viajava para ministrar em outros estados? Como é que era? A maioria era no Pará, lá em Dom Eliseu. Aí eu recebi estudante do Brasil inteiro. E já fiz alguns cursos fora, lá em Rondônia e tudo mais. E agora, bastante em Minas e agora em Goiás também. Que legal. Ingrid, fala um pouco mais para nós, né, sobre os desafios de mulher nova no interior do Pará, é um ambiente rural, né, de estar desenvolvendo seu trabalho, né? Como que foi? Então, é sempre desafiador, né? Ainda mais quando você vai trabalhar com vaqueiro, enfim, peão e tudo mais. Só que uma coisa que eu sempre deixo muito claro é que contra a competência não existe argumento. Então, eu sempre soube muito o que fazer. Eu sempre tive muito conhecimento teórico, não tinha muito prático naquela época, tinha um pouquinho do estágio, mas não era tanto. Mas eu sempre tive conhecimento teórico e no estágio eu peguei muita malícia. Então, assim, quando algum vinha me questionar, eu já não chegava de fato e batia de frente com ele. Mas eu tinha meu conhecimento, passava para ele e perguntava, e aí, o que você acha? Será que se a gente fizer de tal forma? Escutava a opinião dele, que ele tinha muita prática no campo, então escutava a opinião e eu sempre arrumava um jeito de juntar a dele, a experiência dele, com a minha. E sempre deu certo. E
a gente sempre trabalhou também em cirurgia, inseminação, sempre eles deram opinião. E no final das contas, a gente, assim, sempre teve muito respeito por mim, justamente pela forma de se portar. E uma coisa que eu falo para as meninas também, que muitas meninas se sentem inseguras, né, por estar nesse ambiente machista, né, que fala que tem muito homem e tudo mais. Mas uma forma de você quebrar isso é você fazer um aperto de mão, cumprimentar todo mundo, olhar nos olhos, falar, meu nome é nome e sobrenome, Ingrid Guzmão, prazer, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Já passa aqui que nós vamos trabalhar, deixa o ambiente descontraído. Então, eu sempre trabalhei dessa forma e sempre deu certo. É muito simples. E nunca tive problema. E eu falo tem até uma postagem minha no Instagram, que o povo me pergunta muito como é que era. E, gente, eu sempre tive vantagens em ser mulher no curral. A água gelada era sempre pra mim. Água gelada. Água gelada e limpa. Gelada e limpa. Água geladinha e limpa era sempre pra mim. A primeira pessoa a servir o almoço era eu, então eu sempre pegava o almoço mais gostoso, a parte mais gostosa da carne, que era o peito de frango, que geralmente era galinha caipira. Quando eu chegava na fazenda, sempre fazia minha comida preferida, que é a galinha caipira, né? Porque galinha caipira no interior, se alguém faz pra você, é um banquete, né? Então, não, a doutora vem hoje, vou matar uma galinha. Eles brincam até que a galinha, quando escutava meu carro, saía todo mundo correndo. As galinhas saíam correndo. Então, a comida mais gostosa era pra mim. Se tivesse alguma situação de perigo... Dá pra fazer uma chamadinha já. Quando a doutora chegava, as galinhas saíam correndo. Se tinha alguma situação de perigo, eles brincavam e falavam assim, não, se essa vaca, porque Nelore, você sabe, né? Pode acontecer de tudo. Mesmo demais. Dentro de um brete, ela voa, dá um jeito de sair dali. Não, se essa vaca pular aqui, eu pulo na frente, mas ela não pega a doutora. Era assim. E deixa eu ver outra situação. Carregar a caixa. Eu chegava com o meu carro lotado de caixa de implante, protocolo, ultrassom, bota, isso, aquilo. Eu não carregava uma agulha, sabe? Eu não tinha que carregar peso nenhum. Eu chegava, carregava tudo pra mim. Então, assim, tudo... Se fosse um homem, ia ter que carregar. Quando eu levava estagiário homem, gente, o bichinho sofria. Porque, assim, tinha que fazer de tudo. Carregava e virava, assim, um capacho dentro do curral. E na inseminação, propriamente dito, você que fazia tudo ou em algum momento você ia capacitando eles para eles fazerem sozinhos? Como é que funcionava isso? Alguns conseguiam fazer algumas partes do protocolo. Por exemplo, puxar hormônio e aplicar na vacada. Só que eu sempre estava presente. Mas, por exemplo, no manejo de retirada de implante, eu passava um hormônio, que fosse o hormônio mais tranquilo de fazer, para um dos vaqueiros, ele ia fazendo, eu ia fazendo os outros. Agora, só que eu sempre estava no meio, nunca deixava para ele sozinho. E a parte da inseminação era sempre eu. Entendi. Entendeu? Explica para nós, para a gente entender um pouco mais assim, sobre essa diferença de FIV, de PIV, né, de inseminação, de tudo, porque eu particularmente sempre ouvia FIV, né, não sei tecnicamente essa diferença. Explica para nós um pouco mais sobre essa diferença e como que é todo o ciclo do procedimento, né, para quem não entende melhor. Ótimo. Bom, vou explicar agora então a diferença entre FIV, PIV e inseminação artificial. Vou começar pela inseminação artificial. O que é a inseminação artificial? A gente pega nossa vacada com a genética dela, normal, e coloca 50% de material genético melhorador, que é um touro de central. E aí, beleza, a gente tem 50% de um touro excelente com a nossa vaca, e a gente produz um bezerro de melhor qualidade. Que é o óvulo que já tem da vaca, né, que vai ter isso. E o que é a PIV e a FIV? Diferença. PIV, produção in vitro de embriões. FIV, fertilização in vitro. A FIV é uma etapa da produção in vitro de embriões. O que é o embrião? A gente pega 100% de material genético melhorador. Por quê? Eu vou pegar um oócito ou óvulo de uma vaca, de uma doadora excepcional, o espermatozoide de um touro excepcional, fazer a fertilização in vitro, dentro de laboratório. Faço essa fertilização, vira o embrião e eu coloco numa receptora, que vai ser a minha vaca comum, que é chamada tipo de barriga de aluguel. Entendi. Coloco esse bezerrinho da melhor genética da vaca com a melhor genética do touro e coloco numa receptora. Você vai garantir algo de excelente qualidade. Excelente qualidade. E aí eu vou agregar valor ao meu produto. Em vez de eu ter um bezerro comercial... É muito mais caro isso do que você fazer só inseminação? Ou seja, de colocar só o sêmen ali, é muito mais caro? Você já colocar esse combo completo assim? Uma dose, vou falar a dose de sêmen e um embrião. Uma dose de sêmen varia de 20 a 25 reais. Tô falando sem protocolo, sem nada. Sim.
E o embrião, ele varia de 170 a 190 se for sua genética. Se for uma genética de fora, aí você... Isso só para produzir. Aí vai depender da genética, de 1.000, 1.500, fora o custo veterinário, protocolo, que também tem na inseminação artificial. Só que o valor agregado do produto é muito maior. Então, em vez de você ter um bezerro ali valendo R$1.500, fruto de uma inseminação artificial, você vai ter um possível tourinho, pode fazer venda de tourinhos para touros de repasse em outras fazendas de 15 a 18 mil reais, entendeu? Então, vale a pena. Vale muito a pena. Se você quiser trabalhar com isso, vale muito a pena. Agora, não, Ingrid, eu quero trabalhar com o meu rebanho comercial mesmo, gosto de vender bezerro comum, então vai na inseminação artificial. Agora, você quer agregar valor ao produto, vai na fertilização in vitro. Ingrid, o que você enxergou de ganho nas propriedades que você trabalhou, vamos dizer, de produtividade, de eficiência, em fazer esse melhoramento genético, né? E como que você vê hoje quanto ao presente e o futuro da pecuária, né? Se ainda faz sentido, como muitas pessoas vêm trabalhando, né? De não ter, às vezes, uma seleção genética adequada ou não fazer nem ao menos a inseminação artificial, né? A inseminação ali. Como que é isso daí, né? Como que você vê? Hoje, na pecuária, muitas fazendas, na verdade, eu não sei nem te falar um número exato, mas assim, a maioria das fazendas, elas só ganham prejuízo, só tem prejuízo no rebanho. Então, para a gente diminuir esse prejuízo, ou então poder aumentar um pouquinho a margem de lucro, que já é muito baixa, a gente tem que investir em biotecnologia. O que a gente tem que fazer? O arroz com feijão bem feito. Pasto de qualidade, mineral de qualidade, não deixar o mineral faltar ali na cocheira coberta, cerca de qualidade, um curral e investir em uma biotecnologia da reprodução, por exemplo, a inseminação artificial, que eu vou garantir um bezerro de qualidade e garantir que esse bezerro tenha pelo menos uma arroba a mais na apartação do que um bezerro de monta natural num touro comum. Entendeu? Uhum. Então, pelo menos uma arroba aí a gente vai ganhar. Na transferência de embrião, mais ainda, né? Valor mais agregado ainda. E qual que é a diferença de trabalhar com um touro de monta natural para a inseminação artificial? Um touro de monta natural, ele vai te servir 25 vacas no ano, de 25 a no máximo 100 vacas no ano. Então, você vai pegar um capital de 15 a 18 mil, deixar imobilizado na fazenda, ele vai te render, no máximo, 25 a 100 vacas cobertas, não quer dizer que essas 25 a 100 vacas cobertas estarão prenhas e vai te gerar um bezerro. A taxa de conversão de fertilidade não é tão alta, também não, natural. Assim, não, é até alta, só que não tem qualidade. É geralmente de 80% a 87% de prenhez. Só que os bezerros nascem pingado todo ano. Você não tem um volume de bezerro de qualidade como na inseminação artificial. Então, vamos lá, vamos começar de novo. Touro de monta natural vai me servir 25 vacas. Então, eu coloco um touro para 25 vacas. Certo. Esse touro vai me custar de 15 a 20 mil reais. E a gente sabe que a vida útil reprodutiva ou produtiva de um touro na fazenda são 4 anos. Porque depois ele vai ter que cobrir as próprias filhas. E a gente não pode fazer isso. Uhum. Além disso, todo ano a gente vai gastar com o exame andrológico, que é um exame que a gente faz para ver se o potencial reprodutivo dele continua bom. Além do capital imobilizado, com pouca vaca que ele vai servir no ano, sem garantia de que realmente essas vacas estejam prenhas, essas vacas vão parir bezerro pingado o ano inteiro, eu ainda tenho o risco de acidente desse touro. Então, ele pode quebrar uma perna, morrer de raio, perder sua libido, pode ter acrobustite, que é a famosa umbigueira que a gente fala. Então, não compensa quando a gente faz a conta para a inseminação artificial, que a gente vai ter um bezerro muito melhor e o preço do bezerro é pau a pau com a monta natural. Interessante. Além de não ter o capital imobilizado e correr risco. Do ponto de vista econômico também, ele já assim, já na largada, ele já é mais vantajoso fazer a inseminação. Sem e o que você vê assim no dia a dia? Você falou que não tem um número exato, né? Mas assim, da realidade que você vê, vamos considerar aí produtores médios, né? Que tenha, vamos supor, entre 500 cabeças até aí 1.500, 2.000 cabeças de gado. A gente pode dizer aí que pelo menos metade já está fazendo inseminação ou não chega a ver nem isso? Assim. Não, no Brasil, 30% trabalha com inseminação artificial e nem 1% ainda trabalha com transferência de embrião. Caramba. Ou seja, ainda tem muita coisa para poder avançar. Tem muita coisa para a gente avançar, isso.
E o que é o objetivo? Você falou que está com, retomando um pouco na questão dos cursos, né? Você falou que está com vários cursos. O que é o objetivo desses cursos que vocês estão fazendo, né? Capacitar profissionais, porque hoje em dia as faculdades elas não estão ensinando de fato a prática. Principalmente depois da pandemia, a gente tem muita aula online, o pessoal não está motivado mesmo a estudar, procurar saber daquilo. Então a gente quer capacitar profissionais e, assim, deixá-los capacitados de verdade, porque hoje a gente está vendo muito prático. A gente está vendo muita gente que faz receita de bolo. Então, vou pegar um protocolo de IATF na internet aqui e fazer. Esses dias mesmo no Instagram, eu estava falando sobre fisiologia da reprodução, e eu recebi mensagem perguntando assim, mas... Enfim, é de fisiologia. Mas o folículo, ele não está dominante somente na fase do cio? E assim, então ele não sabia sobre a fisiologia. Eu fui olhar o perfil, mais de 80 mil vacas inseminadas, protocolos de IATF, reprodução. Falei, gente, como que uma pessoa que trabalha com reprodução não sabe a fisiologia? Já inseminou 80 mil vacas. Que seria tão básico, assim, não, tecnicamente. É a base de tudo. Misericórdia. É a base de tudo, é a Siri. É a base de tudo, entendeu? Se saber a teoria. Então, a gente quer realmente formar profissionais capacitados tanto na teoria e na prática. Eu dou cursos tanto online, esses cursos online eu ensino toda a teoria, porque senão eu vou ficar 3 dias a pessoa presencialmente me vendo, e a vantagem do online é que ela pode ver e rever quantas vezes ela quiser, e depois a gente vai para a prática da inseminação artificial, da palpação, da cirurgia a campo, da transferência de embrião. Ingrid, quando você coloca das vantagens, né, da questão da inseminação artificial e da viabilidade econômica, né, e que, na verdade, claramente ela é bem mais interessante, né, o que você escuta, assim, vamos dizer, como desculpas, né, que às vezes muitos produtores usam para não fazer? Porque aqui na minha fazenda, aqui na minha região você não tem quem faz isso daí. Porque aqui não dá conta. Porque eu já fiz isso uma vez, o sêmen não prestava, o treino não deu certo, não foi lá essas coisas, deu a mesma produtividade, não mudou nada. Porque meu gado já é bom demais, já tem 30 anos que eu faço seleção aqui. O que é que você mais escuta? Assim? Eu tenho um exemplo dentro de casa, que foi meu avô. Ele só trabalhava com monta natural e aí ele quis fazer uma leva de inseminação artificial e deu um índice muito ruim. E ele já desistiu de cara. Só que para dar índice muito ruim, a gente tem muitas variáveis, né? Tem o sêmen, como que fala, gente? A temperatura do sêmen, a qualidade da vacada, o score corporal, o veterinário, se ele sabe inseminar ou não, o montador, o protocolo reprodutivo, se foi feito, a avaliação uterina, ovariana. Então, tem produtor que já desiste de cara. Tem produtor que já levou muito prejuízo com o veterinário charlatão mesmo, que fala que entende alguma coisa e não entende de coisa nenhuma. Tem produtor que já está acostumado, eu faço isso desde 1982 e não vai ser agora que eu vou mudar, né? Tem isso aí. Tem uns que falam que o principal mas eu não vou ter o meu bezerrinho pingado todo mês, que é o dinheirinho que ele ganha todo mês, entendeu? Uhum. Então, o que a gente fala? Você prefere ter um bezerrinho pingado, um salarinho pingado todo mês, ou um montante muito maior, com valor muito maior, de uma vez só? Que é quando a gente fala também, por que a gente entra na estação de monta? Porque a gente tem um bezerro de melhor qualidade quando a gente está dentro da estação de monta. E não dá para implementar uma estação de monta de uma vez na fazenda. A gente demora pelo menos uns 3 anos aí. Então, assim, o cara trabalha com monta natural. A vacada dele tá toda parindo todo mês. Eu vou falar assim, não, vou deixar essa vacada o ano inteiro vazia para eu começar a trabalhar. Não dá. E tem veterinário que não entende isso. Aí o cara quebra no ano seguinte, porque ele não vai ter bezerro, então não vai ter dinheiro, não vai poder pagar as contas. Então a gente tem que ir com calma para aí sim a gente conseguir colocar uma estação de monta na fazenda dele. E qual que é o objetivo de se definir uma estação de monta para fazer tudo de uma vez? Quais são as vantagens de se definir a estação de monta? Bom, a estação de monta a gente trabalha nos meses geralmente outubro, novembro, dezembro e janeiro. Geralmente é novembro, dezembro e janeiro, que é a época das águas, certo. Tá? Então as vacas estarão ciclando nessa época. Por quê? A reprodução ela é a cereja do bolo.
Então, a vaca, ela tem que estar perfeitamente bem para aí sim ela gastar energia em reproduzir, porque a vaca Tem que estar bem alimentada. Isso, porque a vaca, a última coisa que ela precisa para sobreviver é reproduzir, correto? Sim. Então, na estação de monta, ó, na época das águas, vai ser justamente a época que ela vai estar bem nutrida, score corporal de qualidade, vai estar feliz, tranquila, capim bom, sal bom, e aí ela vai voltar a ciclar. Nisso, a gente já entra com um protocolo de inseminação artificial e essas vacas vão parir os bezerros justamente nos meses 8, 9 e 10, que são os meses da seca, Sim. tá? Só que por que eu vou colocar essa vaca para parir no mês da seca? Primeiro, eu vou garantir um aporte alimentar suficiente para ela para evitar perdas de peso para chegar nessa época. Esses bezerros nascidos no mês 8, 9 e 10, eles têm maior desempenho produtivo, tá? Então, eles vão chegar, vão passar menos tempo na recria, os machos, e logo vão para o abate. E as fêmeas, elas vão já chegar na estação reprodutiva no ano seguinte, de maneira mais fácil. Por que isso acontece nesses meses? Porque no terço inicial da gestação, que é quando, dentro do ventre da mãe, no ambiente materno, quando o embrião está sendo formado no terço inicial da gestação, que vai produzir órgãos, o osso e principalmente as células de gordura e de músculo. Então, quanto melhor aporte alimentar no terço inicial da gestação das vacas, que é justamente na fase das águas, mais células de músculo e gordura esses bezerros estarão produzindo. Então, melhor serão esses bezerros na época que eles nascerem e na apartação. Eu só queria entender melhor aquela questão também da transição, para quem não faz, para se estabelecer uma estação de monta, né? Aí como é que seria, por exemplo, a gente pega, a pessoa tem lá, sei lá, 1000 cabeças de vaca, aí fala assim, aí estão parindo aleatoriamente no decorrer desse ano, vamos supor, o cara decidiu agora. Aí tem várias que estão prenhas, outras não, mas várias vão estar parindo no decorrer do ano que vem. Uhum. Aí como é que faz? Você espera todas terminarem de parir, deixa, como você colocou, elas vazias durante X tempo? Eu trabalho, nas fazendas que eu trabalhei, eu deixei no máximo 2 a 3 meses vazias para elas irem entrando aos poucos na estação. Tinha que ficar todas alinhadas com no mínimo 2 a 3 meses. Algumas ficariam com prazo maior e tal, 2 a 3 meses. Maior não. Mas geralmente onde eu trabalhava era na época de, por exemplo, se tá com o gado, tá com o boi. Aí na época de, como que era? Agosto e setembro, no máximo outubro, dependendo das chuvas, essa vacada que tinha parido até agosto, eu deixava ela quieta para ela entrar na estação, não colocava de novo, entendeu? Aí você vai trabalhando assim, 2, 3 meses no máximo, para você conseguir plantar. Então você não coloca todas no mesmo ano para poder fazer? Não, demora pelo menos uns 3 anos para todas entrarem no... Para todas entrarem na estação, não dá para você fazer de uma vez, senão você quebra o cara. Porque aí você não vai deixar esperando lá, só comendo e esperando, vamos esperar até a última chegar. Porque imagina, tem vaca, quando a gente trabalha com monta natural, tem vaca parindo e tem vaca prende 30 dias. Isso. Entendeu? Então, assim, seria não dá pra você esperar. Um ciclo muito longo. Exatamente. Aí a gente deixa no máximo 2 meses vazia pra já ir entrando devagarzinho na estação. Ingrid, eu queria que você falasse para nós sobre a importância, né, quando vai fazer um processo ali de inseminação, de que não basta, por exemplo, o veterinário saber a importância daquilo dali, né? Uhum. De como que todas as pessoas que estão na fazenda, todos os colaboradores, cada um dentro do seu papel tem que ter o conhecimento mínimo sobre aquilo que está acontecendo para que as coisas funcionem da melhor forma possível, né? Até a base de tudo quando a gente trabalha num protocolo... Quando eu ensino meus alunos, eu coloco uma pirâmide. E aí a base, mão de obra, depois genética, nutrição, manejo, sanidade, por último, protocolo de IETF. Então, a gente prepara a fazenda e o pessoal para receber o protocolo de IETF. Bom, mão de obra, a gente fala desde o produtor, vaqueiro, gerente, capataz, cozinheira, tratorista, todo mundo que trabalha na fazenda tem que estar envolvido nisso. Por quê? Porque é o tratorista. O tratorista, por quê? Se ele deixar uma cancela aberta, o gado que você protocolou, a vacada que você protocolou para a IETF, ela vai entrar toda no cio e se tiver boi, mesmo que seja boi de repasse ou boi de boiada mesmo, na recria, vai entrar, vai cobrir suas vacas e vai acabar com o seu protocolo.
A cozinheira, porque com fome ninguém trabalha. Então, se tá faltando comida, se a cozinheira tá de mau humor, ou se o produtor não compra comida, ninguém trabalha feliz. Todo mundo trabalha estressado. Se o vaqueiro tá estressado, ele vai começar a estressar o gado, vai bater no gado, o gado vai estressar dentro do brete e a taxa de concepção vai diminuir, a taxa de prenhez vai diminuir. Quando a gente fala de gado estressado, não dá certo com reprodução. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Se a gente for trabalhar com transferência de embrião, o embrião está numa temperatura, por exemplo, 36 graus, ele dentro da incubadora. E aí, tô 2 horas da tarde, num sol quente, lá no Pará, e aí o vaqueiro começa a estressar o gado começa a ficar agitado, ele vai chegar no brete com 42 graus, e aí eu vou colocar esse embrião, ele vai morrer na mesma hora. Então, a taxa já vai cair também. Entendeu? Nossa. Então, tudo isso faz diferença. Caramba, o manejo é bem complexo, né? Tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar alinhado. Então, quando você vai trabalhar, principalmente no dia da inseminação ou no dia da transferência de embrião, antes disso, a gente faz uma reuniãozinha ali com os vaqueiros, explica como é que vai ser o manejo. Ó, pessoal, manejo tranquilo, não estressa a vacada. E vaca é o bicho mais inteligente. Ela viu uma porteira aberta, ela quer ir. Então, vai com calma, ela fica numa boa, mantém a temperatura, não se estressa e aí só alegria. Que bacana, Ingrid. Para quem está nos acompanhando, eu acredito que vai ter muitos estudantes aí de veterinária, né? Ou às vezes produtores, né? Que querem pagar, né? E aí querem saber quanto que ganha um profissional de veterinária, né, que trabalha com inseminação, né? O pessoal que te acompanha pelas redes sociais acabou de comprar uma RAM aí, a caminhonete nova, então já olha ali pra Ingrid, né? Eu quero ser que nem novinha, com quantos anos? Você falou 28 anos comprando a RAM e pensa, eu quero ser veterinário porque eu também quero comprar minha RAM, né? Então fala pra nós aí como é que tá o mercado hoje. Então, existem profissionais e profissionais, né? Quem se destaca em qualquer profissão que você se destacar, que você se propuser a ser o melhor, você vai ter um retorno financeiro melhor. Mas, bom, falando de média nacional, assim, quando um veterinário... Reprodução é a área que mais remunera na medicina veterinária. E aí, um veterinário que trabalha com inseminação artificial, então a diária, geralmente, de um veterinário de inseminação artificial, que trabalha só com isso, varia de 1 salário a 1,5 salário. Reprodução, inseminação artificial. Já veterinários que atuam na produção in vitro de embriões, eles ganham muito mais. Então, por exemplo, numa inseminação artificial, você cobra R$20, numa transferência de embrião, você cobra de R$50 a R$80 o embrião transferido. Na aspiração folicular, que é uma das etapas da produção in vitro de embriões, você cobra geralmente R$400 a R$500 por vaca. Você pode fazer até... Tem gente que faz 80 mil por semana, só trabalhando com aspiração folicular. Mas deve ser um negócio difícil, então, porque para estar ganhando isso tudo... Então, não é que é um negócio difícil, mas tudo isso tem que ter muita prática, tem que ter muito treino. Então, assim, não é igual uma inseminação artificial que em 3 dias você vai conseguir. Tem tudo... É bastante treino. E é uma área que ninguém conhece. O negócio é esse, ninguém conhece. Eles não sabem como começar, como treinar, quem que vai ajudar. Por isso que a gente criou o Universo do Embrião, que a gente quer realmente formar novos profissionais, porque a gente precisa de profissionais no mercado para atuar. Porque a técnica de embrião, ela só não cresce mais no Brasil, representa só 1%, porque não tem profissional. Então, direto chega pra gente, tem uma demanda de 40 mil embriões. Pra semana que vem, não tem quem transfere, não tem quem aspira as doadoras, não tem quem faz a fertilização, não tem. Caramba. Então, é uma área... Por que que isso acontece? Porque na faculdade não ensina isso. Geralmente, só mostra uma parte, produção de embriões é isso. E pronto, acabou. A gente tem hoje uma estimativa que o Dr. Pietro Barucelli fez esse ano, 7.500 profissionais que atuam com IATF no Brasil e a gente não consegue listar 300 veterinários que atuam com transferência de embrião, sendo que é a área que mais remunera. Então, assim, caramba, são infinitas possibilidades, não tem nem como eu te falar realmente, o dinheiro que você vai ganhar é isso. Mas, vai depender assim, do quanto a pessoa quer treinar, vai começar a treinar e tudo mais. E assim, trabalho intenso, veterinária é trabalho todo dia. Lá no Pará era domingo a domingo, eu ficava doida. Era de manhã, tarde, noite e madrugada. Se tinha uma vaca parindo, começando a parir 8 horas da noite, o bezerro enroscado, eu ia. No outro dia, 4 horas da manhã, eu estava na outra fazenda desenroscando outro bezerro. E aí, em 1 segundo, me ligava, o cavalo tá com cólica aqui. Tinha vez que tinha 3 cavalos com cólica. Então, assim,
treino e veterinária é trabalho intenso mesmo. Se você quer ganhar dinheiro com veterinária, você tem que entender que você vai trabalhar demais. Entendeu? Entendi. E aí, uma das áreas que a gente entra, como que a gente vai ganhar dinheiro com veterinária? Você tem que pegar aquela veia do empreendedorismo. Então, você tem que criar alguma coisa, cria sua... Como que você vai fazer isso? Você tem que agregar valor ao seu trabalho. Então, eu sou veterinário que eu trabalho com reprodução, trabalho com IATF, vou abrir um escritório, vou representar uma empresa de sêmen, vou ganhar comissão, vou representar uma empresa de sal, vou ganhar comissão, vou representar uma empresa que vende semente de pastagem e herbicida. Então, tem que ter a veia do empreendedorismo para você conseguir ganhar mais ainda. Ganhar um salário por dia é legal? É muito legal, mas existem formas de você crescer mais dentro do seu nicho, agregar valor ao seu trabalho e aí sim comprar uma RAM. Com 28 anos. Pessoal, é só assistir o nosso podcast, então. Nessa uma hora você vai aprender como ganhar 80 mil por semana e aí sim comprar sua RAM. Infelizmente a gente vai finalizar o nosso podcast. Esse foi o último episódio e a gente vai fechar o escritório. A partir de agora a gente vai trabalhar com IATF, que a gente vai ganhar mais que na advocacia. Muito legal, Ingrid, porque assim, a gente vê em todas as profissões, né, você vê a medicina, né, antigamente os pais, de um modo geral, todo mundo queria que o filho virasse doutor, porque se ele virasse médico, ele estava com a vida garantida. Isso. E hoje a gente vê que não está bem assim mais, né. A advocacia, eu acho que em algum momento isso aconteceu, acho que há 50 anos atrás, mas hoje a gente tem um volume, né, no Brasil hoje só de advogados, a gente tem mais de 2 milhões de advogados, né, uma loucura. Mas é aquilo, né, o mercado, acho que em todas as áreas, até pelas dimensões do Brasil, todo qualquer mercado é muito grande, né, e aí você vai ter oportunidade, porque cada profissional se propõe a se dedicar, a se capacitar e a entregar em níveis diferentes, né, de qualidade, de comprometimento. Então, Isso. aquele que se empenhar em algum momento, né, porque lá no início é o que você tinha contado aqui para nós, né, isso é muito difícil, é muito desafiador. O produtor querendo te pagar a mesma coisa que pagava por jardineiro, né? Então, para quem vê falando aí de ganhar 80 mil por semana hoje, não sabe o que é você trabalhar para ganhar igual o jardineiro, para ter muito mais responsabilidade, muito mais risco e outra de coisas que às vezes nem era tão diretamente ligado, né, a área, Não que era era. gestão, mas aquilo foi importante. Mas né? o ponto-chave mais importante que eu falo para os estudantes, principalmente recém-formados, sai da sua zona de conforto. Eu estava morando em Belo Horizonte, na capital, com a minha mãe e minha avó num apartamento maravilhoso lá em Belo Horizonte, e fui morar no interior do Pará, num quartinho de favor na casa do meu primo, num calor de 40 graus na sombra e nem ar-condicionado tinha. E então, assim, eu abri mão do meu conforto, de tudo, da mãe, da família e tudo mais, e fui pra lá pra ganhar minha vida, entendeu? E é o que muitos não fazem. Quem tá disposto a fazer isso, Exatamente. né? Quem tá disposto de sair enfim, viver essa vida, né? Então é o que muito fala, mas eu não, eu queria trabalhar com isso, mas aqui na minha região não tem muita oportunidade. Você sabe se aqui na região, então a gente sai da sua zona de conforto, lá no Pará, Tocantins, Acre, Rondônia, tá precisando de veterinário bom, tá precisando de gente de qualidade, o povo não quer ir, porque vai sair, porque é quente, não pega sinal direito, vai passar perrengue. As estradas, eu sabia que eu ia chegar, mas eu não sabia se eu ia voltar para casa, porque tinha ponte que caía. Eu já fui inseminar a vaca de trator, porque não tinha como passar com o carro. Já fui de barco, porque o rio alagou, eu parei o carro, eles me buscaram de barco, atravessei a ponte e aí fui inseminar. Então, assim, tem muito perrengue que a gente passa e o povo não quer passar, quer ganhar dinheiro dentro de casa. Então, assim, hoje eu pude voltar aqui para a região centro-oeste, sudeste, né? Sim. Depois de ter feito minha vida lá, mas eu comecei bem do zero. E isso aí que o povo tem que ter coragem. E não foi do dia para a noite, né? Foram anos. Foram de 5 caminhada. anos. Ingrid, a pergunta de R$1 milhão. Tem muitos produtores rurais que têm dúvida, às vezes ele é um pequeno, médio ou grande produtor rural, e ele tem dúvida se na propriedade dele realmente vai compensar o tal do IATF, né? Se vai compensar ele fazer a inseminação. Responde para nós, o que economicamente é mais vantajoso? É fazer a monta natural ou IATF? Sem dúvidas, sempre vai ser mais vantajoso a inseminação artificial, que é a IATF. Bom, para o pequeno produtor, com certeza a IATF vai sair bem mais barato.
tá? Porque o capital que ele vai imobilizar é muito menor na IETF do que se ele for comprar touro, tá? Certo. Já no grande produtor, médio a grande produtor, a IETF vai sair de custo um pouquinho mais cara, geralmente 7 a 10% um pouquinho mais cara, mas o retorno na apartação vai ser muito maior, que ele vai te garantir aí pelo menos uma arroba a mais na apartação, o seu bezerro. Ou seja, o retorno do investimento ali, essa pequena diferença que ele vai ter a mais para fazer o IETF, pode vir aí 10, 20 vezes maior o retorno financeiro, né, nesse ganho de produtividade na arroba. Com certeza, isso mesmo. Gente, aqui o nosso podcast, a gente não gosta de questões polêmicas, é só de temas bem tranquilos, né? Religião, política, coisas que não dá problema. Qual religião é melhor, qual que não é. Mas tem uma questão que a gente vê muito debate, né? E eu queria ouvir sua opinião, Ingrid. A gente tem aí o nosso famoso Joãozão, o João Seba, que é um cara que é uma grande referência aí no meio rural hoje, fala sobre mercado pecuário, e ele fala que ele começou a faculdade de veterinária e abandonou, e hoje está ganhando bem aí na área, né? E ele fala que não precisa de faculdade, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, é realmente uma questão polêmica. Na verdade, tudo que eu ganhei hoje foi em função da minha faculdade. Então, eu precisei da minha faculdade, precisei do meu diploma para conseguir exercer minha profissão e entrar no empreendedorismo dentro da minha profissão, que realmente foi o que me fez ganhar mais dinheiro. Só que um diploma não vai te garantir retorno financeiro. O que vai te garantir retorno financeiro é a sua competência, independente se você fez faculdade ou não. Mas meu conselho é, façam sim faculdade, se dediquem, estudem, façam cursos, que tem como sim você ser uma pessoa bem-sucedida com faculdade. Aí sim. Exatamente. Isso aí a internet não estava preparada. A internet não estava preparada para isso. Não, eu tenho que fazer um podcast com o João para contar, que ele vai ficar muito bravo. Caraca! Porque, gente, deixa eu tomando Campari ainda. Pensa trazer o Joãozão aqui. Como você conheceu o Joãozão? Não, então, eu fazia curso online. Eu faço, né, ainda curso online. E aí o Hugo também. E aí, nutrição tá diretamente ligado com reprodução. E aí o povo, os meus seguidores, quando o Hugo começava, faz um curso com a Ingrid, faz um curso com o Hugo. E aí a gente se juntou, falou assim, uai, quem que é você? A gente começou a se seguir e tudo mais, gente boa, isso e aquilo. E aí eu vi que ele fazia podcast com o João. E ele falou assim, já segue o João, que ele é meu parceiro nisso, daquilo, beleza. Aí comecei a seguir o João. Aí, gente, eu vi aqueles vídeos do João, e eu sou mais delicada, no xingo, no Instagram, né, muito técnico o meu Instagram. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, esse homem só xinga. É doido. Que cara... Aí eu falei assim, que cara chato, arrogante, ele se acha. E aí, beleza, eu continuei seguindo ele. E aí ele postava uns vídeos e eu tava afim de ver o vídeo. O assunto me interessava. Só que eu não aguentava ver ele xingando o tempo inteiro e ele ficava assim. Eu falei assim, não aguento seguir esse cara. Não tem por que eu seguir ele se eu não consigo ver um vídeo que ele posta. De tão chato que eu achava, sabe? Tipo assim, arrogante, se achava e tal. Aí fui e parei de seguir. Você parou de seguir ele? Parei de seguir. Não. 1.000 novos seguidores por dia, mas a Ingrid parou de seguir ele. Parei de seguir. Aí, beleza, parei de seguir o João. Aí ia ter uma exposição, chama Expo Genética. Lá em Minas, lá em Uberaba. E aí eu fui, o Hugo, não, também vou, a gente se conhece pessoalmente lá. Aí beleza, aí cheguei pessoalmente com o Hugo e falei, Hugo, deixa eu te contar uma coisa. Eu não aguento seguir aquele amigo seu não, aquele Joãozão lá, não dá pra mim não. Parei de seguir ele, muito chato. Só fala, ele é arrogante, se acha e tal. Eu não aguento ver um vídeo dele. Aí o Hugo, não, moço, o João é gente boa, é porque ele é meio doido, mas volta a seguir ele. Que a gente tem que fazer um podcast junto, não sei, mas dá uma chance aí, segue ele. Eu falei, tá bom, vou seguir por sua causa, mas não aguento ver vídeo dele não. Aí, beleza, eu voltei a seguir. Aí, eu, junto com o Hugo, aí o João foi e comentou. Aí formou uma bela dupla, que eu postei uma foto com o Hugo. Aí, beleza. O João comentou no meu story. Aí, beleza, falei rapidinho com ele e só. Aí, um dia, eu viajo muito pra congresso, dar palestra, curso e tudo mais, Brasil inteiro. Aí, um dia eu fui e postei que falei assim, adivinha pra onde eu tô indo. Eu tava indo pra Vitória da Conquista, Bahia, num congresso lá. E aí, o João comentou, desce aqui pro Goiás. E, por acaso, eu estava de carro, que eu estava em Minas, eu fui do Pará para Minas de carro, eu ia retornar para o Pará no dia seguinte, e eu ia passar em Goiânia no dia seguinte. Aí eu fui e falei, eu vou para aí amanhã. Aí ele, não, então nós vamos encontrar para sair. Eu falei assim, vamos sim.
Eu tinha que conhecer, né, o louco. O doido. Aí, passei o telefone, a gente encontrou e apaixonou no mesmo dia. Então, olha só, você aí que é seguidor do João, que tá pensando em deixar de seguir, aqui, você entrou no escritório, tá sendo filmado já. Então, se você tá seguindo o João, tá pensando em deixar de seguir, não aguenta mais, dê uma chance de conhecê-lo pessoalmente. Mas isso para os seguidores que são homens, porque se você for mulher, você vai correr risco de no primeiro dia. Não, o senhor tá doido. Uai, não, acabou, não tem chance mais. Mulheres não. Não. Só casadas. Pessoal, é isso aí. Tivemos aqui a honra de receber a Ingrid Guzmão aqui conosco. Foi um bate-papo muito bacana. Aprendemos bastante. A diferença entre a FIV e a PIV. Entendemos como que é muito mais rentável em qualquer circunstância, seja pequeno, médio ou grande produtor rural, sempre vai ser mais vantajoso você fazer pelo menos a IATF, né? E quais são os desafios para poder o produtor conseguir implantar isso na sua propriedade, quais são os caminhos que ele deve seguir para fazer adequadamente, né? Para não ter aí um teste, uma experiência negativa e achar que só com ele não funciona, né? E que o negócio não é bom. Acredite, em algum momento você esforçando vai fazer acontecer e vai fazer dar certo e vai ser bom e vai ser vantajoso, né? E para você que é veterinário também, você vai ver aí como que você pode estar ganhando igual o jardineiro, ou também você pode estar ganhando 80 mil reais por semana, né? E qual que é a diferença e o que você pode fazer para chegar nesse nível. Então é isso, Ingrid, muito obrigado, tá bom? E sem contar que tem um detalhe, isso aí a gente não vai divulgar, né? Que é o furo aí, a gente sabendo da origem aí do relacionamento dela com o Joãozão, como que tudo começou. Isso é segredo de estado, quem sabe um dia. Mas a internet não tá preparada para isso. Obrigado, Ingrid, muito obrigado. Gente, eu que agradeço o convite, para mim foi uma honra, foi muito legal o nosso bate-papo e espero voltar outras vezes. Muito obrigada. Obrigado.